Olá, espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos estar fazendo agora a correção do bloco 5 de Geografia, ok? Então aqui nós iniciamos falando um pouquinho a respeito do que é região, né? O conceito de região, localização, caracterização, regionalização segundo o IBGE. E aí nós vamos estar respondendo, fazendo a correção das atividades. Segundo o conceito de região e suas aplicações, julgue as alternativas como verdadeiras ou falsas e marque a única alternativa falsa. Então, a única alternativa falsa é a alternativa 2, tá? Qualquer região deve ser estudada como uma unidade homogênea, ou seja, não possua diferenças internas em relação a outros espaços. Gente, cada região é uma região, tá? Cada região tem sua particularidade, suas características, a gente não pode estudar tudo como se fosse tudo igual, tá bom? Regionalizar o espaço significa agrupar áreas com características semelhantes. Quais são as vantagens e a importância de se regionalizar o espaço? Nos permite estudar os países em conjunto, nos faz entender como um fenômeno se distribui no espaço geográfico e facilita a administração das políticas públicas. B. Quais os vários critérios que podemos usar na regionalização de um determinado espaço? Então, um deles, né? Formações de vegetais, clima, condição socioeconômica, a religião, idioma, distribuição e localização de terras emersas, tá? Tudo isso serve para determinar a regionalização. 3. Aponte alguns cuidados que devem ser tomados ao estudar uma região ou regionalizar um determinado espaço. Então, a região é uma construção humana, portanto, cheio de valores humanos, opiniões, pontos de vistas. Os limites não são estáticos, ou seja, os limites que separam uma região podem mudar com o passar do tempo, de acordo com as necessidades e o ponto de vista dos seres humanos. A região não é homogênea, ela apresenta diferenças internas em relação a outros lugares. E aí a gente não pode generalizar, tá? 4. O mapa mundi expressa de acordo com a regionalização socioeconômica. O mundo se mostra dividido em norte, desenvolvido, e sul, subdesenvolvido. 5. Identifique as regiões no mapa. 1. Centro-Oeste. 2. Nordeste. 3. Norte. 4. Sudeste. 5. Sul. 6. Com base no mapa a seguir e seus conhecimentos sobre a divisão regional brasileira, realizada pelo IBGE, assinale a alternativa correta. Então, o mapa está aqui, tá? Está falando sobre domicílios com televisão em total de domicílios. Então, qual que é a alternativa correta? O Nordeste é uma região heterogênea, com diferenças em termos de quantidade proporcional de televisores entre seus estados. Então, aqui, Nordeste, né? Olha aqui, tem 3 cores diferentes. Então, só por aí a gente já consegue ver, né, a diferença. Aqui nós estamos falando a respeito do Estado Novo, né? A mudança do Estado, 1940, 1990. Em qual critério podemos pensar que foi utilizado para instituir a regionalização do território brasileiro em 1940? Então, a divisão regional do Brasil foi feita a partir de uma geografia física, né? Como se fazia na época, tentando definir cada região brasileira a partir dos fatos físicos, tá? Destacando, assim, as principais características. Qual a finalidade do Estado brasileiro ao regionalizar o seu território?
com a principal finalidade, né? Então, o IBGE, ele elabora essa divisão regional visando organizar o conhecimento sobre o país, promover programas, políticas, estabelecer um quadro oficial de informações estatísticas. Em 1988, o estado do Tocantins foi criado. Tocantins foi desmembrado de qual estado? Porque ele foi inserido na região norte do Brasil? Então, ele foi desmembrado do estado de Goiás, né? Porque ele pertence à região norte, por apresentar características físicas, humanas, econômicas, mais próximas daquela região. Por exemplo, a floresta amazônica, né? E aí vem a questão da vegetação predominante ali no estado do Tocantins, que é bem parecido. 8. Na ciência geográfica, o conceito da região está associado à ideia de diferenciação de áreas. Com base nessa afirmação, explique o que podemos entender por regionalização. Então, regionalização é o processo que ocorre a divisão de um determinado território, tá? Respeitando as características, o objetivo de compreensão e administração, tá? Segundo as particularidades ou as diferenças de cada local. 9. Observe a charge e responda. Ó, um homenzinho de terno e uma pessoa assim, que parece ser mais simples, né? Qual forma de regionalização do mundo a charge acima faz referência? O norte rico e desenvolvido e o sul pobre e subdesenvolvido. Quais seriam os critérios utilizados para essa regionalização? Bem, se a gente observar a charge, a gente vê que no hemisfério norte tem objetivos que estão relacionados à ciência, à tecnologia. Enquanto nós, né, aqui no hemisfério sul, são produtos assim de gênero primário ainda, como a agricultura e a mineração. E aí a gente pode afirmar que esses critérios estão muito ligados à questão socioeconômica da sociedade, tá? Então é isso, meninos. Correção do bloco 5 concluída. Façam a correção direitinha no caderno, tá? Para depois a gente estar vistando, ok? Beijo, fiquem com Deus.